E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre vaginismo, o que é o vaginismo e como tratar o vaginismo. Infelizmente, eu vejo que muitos profissionais da área da saúde não sabem lidar com isso e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para que eu consiga ajudar o máximo possível de mulheres, porque homem não tem vaginismo, por uma questão óbvia, para que elas entendam se elas estão com esse vaginismo e quem procurar, qual profissional aí capacitado que realmente vai resolver a sua situação. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Travassos, sou fisioterapeuta pélvico, vou repetir aqui, sou fisioterapeuta pélvico, eu não sou médico, ok? Eu sou sexólogo também e terapeuta tântrico, tá bom? Então vamos falar sobre o vaginismo. Primeiro a gente precisa entender o que ele é, qual a definição do vaginismo, para que depois eu comente algumas pequenas coisas que você pode fazer aí em casa mesmo, já para tentar amenizar essa situação. Mas vou ser muito claro, essa é uma condição muito específica que demanda realmente um profissional, tá? Nada de ficar buscando aí na internet, até eu aqui falando, gente, quando eu falo as coisas, é bem genérico. Não dá para você se tratar com vídeos de YouTube, beleza? Então tome muito cuidado com isso. E aí eu quero falar para vocês qual é a definição do vaginismo, tá? Mas antes de falar, vocês precisam entender que o vaginismo é uma disfunção, tá? E só para vocês terem uma ideia, 49 é um número muito absurdo. 49% da população feminina tem alguma disfunção sexual, tá? É que em média 23% das mulheres sentem dor, tá? Não existe só o vaginismo. Inclusive, eu falei numa live sobre dor na relação, que eu falo sobre vaginismo, vulvodynia e dispareunia, mas 23% em média sentem dor, variando aí de 21 a 42%. É que o vaginismo ele ficou mais conhecido porque o vaginismo ele tem uma característica bem peculiar, que é quando a menina não consegue uma penetração de jeito nenhum. Essa é uma das características mais fortes. E aí está em torno de 3,5% a 6% da população feminina, tá, gente? Então, assim, fazendo uma conta bem rápida, cara, é muita gente. Mais de 3 milhões de pessoas, com certeza. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês essa definição que eu acho importante. Não sou eu que defino isso. Quem é da área da saúde, a gente sempre segue diretrizes, a gente sempre está buscando cada vez mais conhecimento e estudando bastante, tá, gente? Isso aqui é sério, não é brincadeira, tá? Então, por isso que eu falo que a gente tem que procurar profissionais capacitados, ok? Então, vamos lá para a definição de vaginismo. Vaginismo é o espasmo ou a contração involuntária da musculatura do terço externo da vagina, recorrente ou persistente, que interfere no ato, ok? Caracterizada pelo medo de sentir dor na penetração. Tá? Então eu quero que vocês gravem bem essa definição, porque muitas meninas que têm vaginismo, elas já vêm e já têm um certo histórico. Vocês acabaram de ver aí uma das definições, é medo. Então, assim, uma das coisas mais complexas, por isso que a gente precisa estudar e por isso que quando o paciente vem aqui, cada paciente é um paciente e a gente precisa fazer uma anamnese, o que é isso? Eu converso bastante com a minha paciente antes de definir o diagnóstico dela. Então, nessas conversas, o que é mais frequente das mulheres que têm vaginismo? Porque não são só meninas, tá? Quando eu falo meninas, é porque a população que sente mais dor na relação sexual são as mulheres mais jovens que estão iniciando a relação sexual. Só que existe uma outra parte da população que sente muito dor também, que é principalmente aquela mulher que entrou no período da menopausa. Tá? Se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu também já falei sobre isso em outros vídeos. Eu falei sobre o vídeo de libido, muita coisa sobre isso, tá, gente? Então, o importante é vocês entenderem que essa mulher que sente medo, muitas vezes a característica, assim, vamos dizer, psicológica dela, é que ela sempre ouviu falar ao longo
da juventude dela, ao longo do desenvolvimento sexual dela. E por ser sexólogo, eu percebo que muitas vezes as pessoas não têm noção do que é educação sexual. Então, essas mulheres, essas meninas, elas escutam muita coisa. Por exemplo, tem muita mãe que, sem perceber, fala assim do lado da menina, né, do lado da filha. Ai, fazer isso é muito dolorido, né? Nossa, a primeira vez foi horrível. Ou então, nossa, quando eu engravidei acabou com a minha vida. Sabe? Então, às vezes a gente, sem perceber, a gente fala coisas que vai ficar no inconsciente desta menina. E aí quando ela vai ter um relacionamento, isso vem à tona, gente. Isso vem à tona. E aí o que a pessoa, o que a mulher, ela sem perceber, lembra na definição, é um espasmo involuntário. Involuntariamente o corpo dela se fecha. Por quê? Porque ela escutou lá atrás que era algo ruim, que ia ser dolorido, que não é prazeroso. Entende, gente? Então, essa é uma característica muito comum das mulheres que vêm com esse diagnóstico de vaginismo, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, muitas vezes as pessoas obviamente procuram um médico num primeiro momento, mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara que pouca gente sabe. A fisioterapia é uma profissão independente da profissão médica. O que significa isso? Você não precisa passar com o médico primeiro para passar com um fisioterapeuta. Você pode passar com um fisioterapeuta e depois, de repente, passar com um médico. Então, a gente não é submisso à classe médica, ok, gente? E por que eu estou dizendo isso? Porque o profissional fisioterapeuta, ele é muito, de longe, muito mais preparado para lidar com estas questões sexuais, para lidar com estas questões corporais, do que o médico. Uma coisa importante, por que é tão difícil para o médico diagnosticar isso? Porque não existe nenhum exame específico para detectar o vaginismo. Então assim, a gente sabe, né, gente? Eu não tô generalizando aqui. Mas a gente sabe que quando você vai no médico, ele pede exame. Ok? Hoje em dia é até difícil de você fazer uma avaliação, ter uma conversa um pouco mais prolongada, né, com o seu médico. Dificilmente ele pergunta as coisas pessoais para você. Tá? Então, essa é a dificuldade. Tem muito médico, eu já atendi muitos médicos aqui, inclusive, que tem também dificuldade de falar da própria sexualidade. Então, como é que ele vai perguntar e questionar isso para a paciente dele? Tá? Então, assim, quero deixar isso claro porque às vezes as pessoas acham que é só o médico que entende. E não é bem assim que funciona. Eu sou muito mais capacitado do que médicos na minha área de especialização. Ponto. Ok? Então, gosto de deixar isso bem claro porque a gente tem capacidade técnica sim. Uma paciente uma vez me perguntou, doutor, você pode fazer avaliação ginecológica? Posso, meu conselho me permite. Pode pesquisar no CREFITO, que é o meu conselho regional. Tá bom? Então, só para deixar isso claro, para que vocês entendam por que eu estou falando isso, por que eu estou sendo tão incisivo e por que eu quero falar desse tema que é tão delicado. Voltando aqui rapidinho, tá, gente? Então, assim, a característica dessas meninas é de muito medo. Então, o que acontece? Infelizmente, às vezes, na primeira tentativa de uma relação, ela não consegue, ela fica preocupada, ela fica com medo, ela fica receosa, não tem uma educação sexual em casa. E isso faz com que ela, com muita inexperiência, acabe se forçando a fazer coisas que não gostaria. Às vezes o menino também não tem muita habilidade, e aí essa coisa muitas vezes se transforma numa coisa mais complexa e que vai acabar piorando cada vez mais a situação, tá? Então quero deixar claro aqui por que as meninas normalmente têm mais essas dificuldades. Porque o início da vida sexual é assim mesmo, é meio conturbado, a gente não sabe lidar muito bem com o corpo, a gente não sabe exatamente o que a gente gosta, mas isso eu vou falar também lá pra frente quando eu for começar a falar vídeos mais da sexualidade, tá? E aí é importante que essa menina ela se toque, é importante que essa menina ela se perceba como mulher. Só que eu sei que isso é difícil até hoje, tá? E aí eu queria mostrar e queria falar para vocês que assim, as meninas que têm vaginismo,
elas têm libido, elas têm vontade, elas querem, mas elas não conseguem relaxar muitas vezes durante o processo do ato sexual. E aí quando a gente vê lá na definição aqui, no terço externo da vagina, quer dizer que a dor é sempre na entrada, tá? Nunca é lá no fundo. Inclusive no vídeo sobre dor na relação eu faço essa comparação de dispareunia para vaginismo. E aí, para quem me conhece, sabe que aqui no canal eu falo, acho que em todos os vídeos sobre assoalho pélvico, eu vou mostrar a minha pichoca e quero mostrar para vocês por que é nesse terço externo, tá? Porque até alguns profissionais não sabem disso, nem fisioterapeutas às vezes sabem disso, nem profissionais, nem médicos sabem disso. Que o assoalho pélvico, gente, isso aqui é a minha pichoca, tá? Para quem lembra que é pichoca, tá? Isso aqui é o assoalho pélvico. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. O assoalho pélvico, lógico que é um modelinho, tá? Ele se destaca. Essa parte aqui é mais superficial. Isso aqui seria o terço externo. Ele se descola da parte interna. Então, o assoalho pélvico tem uma parte superficial e uma parte profunda, tá? Então, essa é a parte profunda. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Essa é a parte profunda, essa musculatura vermelho com azul. E essa é a parte superficial, tá, gente? E por que isso é importante? Porque o vaginismo... Eita, não estou conseguindo pôr aqui de volta a minha pichoca. O vaginismo ele é caracterizado por uma dificuldade, né, uma contração involuntária dessa musculatura superficial. Então, se você sente uma dor lá no fundo, você provavelmente não tem um vaginismo, tá, gente? Então, por que é tão importante você identificar isso? Para que você se reconheça, você observe o seu corpo e fale, caramba, eu estou precisando de ajuda, tá? E aí, eu faço um trabalho aqui que junta muita coisa. Como vocês mesmos notaram, eu sou sexólogo e sou terapeuta tântrico também. Então, dentro da minha terapia, existem técnicas da terapia sexual que ajudam muito nesses casos de vaginismo. Eu, inclusive, para quem não sabe, dá uma olhada no meu vídeo que eu falo sobre método fisiotantraterapia. Eu inventei um método, né? Eu desenvolvi um método chamado fisiotantraterapia, por ser fisioterapeuta pélvico e terapeuta tântrico, que mistura muito as técnicas da fisioterapia, as técnicas manuais da fisioterapia, com algumas técnicas da terapia sexual e da terapia tântrica. Vocês terem uma ideia, isso aqui eu não estou fazendo propaganda não, mas até hoje eu não tive um insucesso de uma mulher que me procurou com dor na relação sexual, pode ser um vaginismo, pode ser uma dispareunia, pode ser uma vulvodínia, que não teve sucesso. Claro, quero deixar bem claro aqui, as pessoas que toparam fazer o meu método. O que é toparam fazer o meu método? Lá na frente, lá no mês que vem, se eu não me engano, eu acho que eu vou fazer mês que vem, eu vou fazer uma série de vídeos sobre técnicas sexuais, tá? Que mistura tantra, que mistura físio e que mistura manobras sexuais. E aí vocês vão entender um pouco melhor o que eu digo topam fazer a minha terapia. Porque assim, a fisioterapia pélvica ela já é muito íntima. Só que as técnicas que eu uso dentro da fisiotantraterapia ainda são mais íntimas ainda. Porque aí precisa de muita entrega. A pessoa ela realmente precisa entender o que eu faço. E isso eu explico previamente, né? Como eu falei agora há pouco. Eu faço uma anamnese bem extensa. Falei isso no meu primeiro vídeo, o que é fisioterapia pélvica. Muitas vezes eu converso 1 hora com o meu paciente. Eu já fiquei com uma paciente aqui de vaginismo 3 horas conversando, tá? Então assim, a gente precisa ter a sensibilidade de perceber quando esta mulher está preparada para uma avaliação ginecológica, quando ela está preparada para subir de nível ou não. O importante, gente, é vocês entenderem que para que vocês procurem um bom profissional, é óbvio que tem muitos médicos bons, muitos fisioterapeutas bons, muitas enfermeiras boas, você precisa ser acolhida. Então, se você pegar um profissional que não está te escutando, na boa, procure outro profissional, tá? Não saia por aí frustrada de uma consulta, de uma avaliação, com mais dúvida
do que esclarecimentos. Então, se você chegou num médico, por exemplo, e ele pediu para você relaxar, toma uma bebida, ai, você está muito estressada, ai, você precisa relaxar. Não é assim que funciona, tá? Essa condição de dor na relação sexual é muito mais séria do que a maioria das pessoas imagina. Então, você tem que procurar um profissional que realmente te acolha, para que você se sinta confortável, para que você crie uma conexão com esse terapeuta, no sentido de confiança, para que a própria terapia desenvolva melhor. Então, assim, eu mesmo percebo quando a minha paciente está muito, muito, muito estressada, no sentido de nervosa, com medo, lembra da definição? E aí eu mesmo vou com calma. Gente, eu atendo meninas aqui que foram estupradas. Você acha, como que elas, quando elas sentam na minha frente, o que você acha que elas estão pensando? Tem meninas aqui só de sentar na minha frente já começam a se tremer. Você entende? É um negócio sério. Então, assim, você não pode procurar qualquer tipo de profissional. Entende? Isso é sério que eu estou falando. Então, assim, você tem que ter muita delicadeza, tem que escutar bastante. Por quê? Porque não é fácil para a pessoa que sente dor expor essa dor para o profissional. Entende? Então, assim, poxa, a menina foi estuprada. Estuprada por quê? Por um homem. Eu sou homem. Então, só a minha figura, só de estar presente no mesmo ambiente que essa mulher, eu já passo uma sensação ruim. Então, a gente tem que ter muita delicadeza, muito discernimento para cuidar dessas meninas. E eu quero que vocês saibam que existem bons profissionais que fazem isso. E eu quero também que vocês saibam que tem profissionais que têm ajuda para isso, tem tratamento para isso. Não fiquem se escondendo, mulheres, não fiquem se escondendo. Não é normal sentir dor em nenhuma região do corpo. Tá com dor no ombro, procure o fisioterapeuta ortopédico. Tá com uma dor de intestino, procure o seu médico, procure o fisioterapeuta. Tá com um problema respiratório, procure o seu fisioterapeuta na parte respiratória. Sabe, gente? Então, assim, não fiquem hoje em dia na internet, tem muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim. Não fiquem procurando soluções mágicas. Não existem. Se fosse tão fácil assim, não teria minha profissão. Ai, faça pompoarismo que é maravilhoso. Bom, bem complicado isso, tá? E aí eu vou fazer, inclusive, na segunda parte desse vídeo, que senão vai ficar muito grande aqui, gente, eu falo pra caramba mesmo. Eu vou mostrar alguns exercícios que vocês podem fazer para ajudar a ir no vaginismo, tá? Porque eu vou acabar cortando esse vídeo em dois para não ficar uma coisa muito grande, ok? Então, a gente precisa entender que nem tudo é exercício. Quando eu falo de exercício em relação ao vaginismo, eu vou deixar bem claro aqui, já vou falar isso no outro vídeo também. Não é para fazer exercícios de força. Ponto. Não é para você ficar tentando contrair a sua musculatura de vagina, de assoalho pélvico. Eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? E aí uma coisa que eu bato na tecla o tempo todo, eu falo isso para minhas pacientes assim, corriqueiramente. Mulheres, se conheçam mais, se toquem, no sentido de explorar o seu próprio corpo. Não tem problema nenhum em fazer isso. Isso não é promiscuidade, isso é autoconhecimento. Se você não se tocar, se você não se conhecer, fica difícil de você evoluir deste quadro. Ok? Claro, numa mulher menopausada, como eu falei até no outro vídeo, as características mudam bastante, né? Ressecamento, baixa lubrificação, baixa libido, falta de estrogênio, ok. Mas nas meninas jovens que estão no início de uma vida, se toquem mais, ok? Não é uma coisa feia. Se você escutou isso na sua igreja, não é uma coisa feia. É uma questão de saúde, saúde íntima. Eu falo isso o tempo todo. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que são muito religiosas. Eu falo assim, quando atendo crente, atendo cristão, atendo evangélico, atendo de tudo. Espírita, umbandista, não importa. Para mim, eu tô cuidando de pessoas. Aí eu falo assim para quem é muito religioso. Eu falo assim, você acha que Deus é burro? Você acha que Deus criou um clitóris
que é uma estrutura específica para te dar prazer, e ele errou nisso? Você acha que Deus é burro? Você acha que ele ia te dar uma estrutura tão maravilhosa que te dá tanto prazer para nada? Para você não usar? Ok? Porque, teoricamente, você pode reproduzir sem um clitóris. Né? Tem na África lá um povo que corta o clitóris das meninas, é um absurdo também, enfim, para elas não sentirem prazer. E elas podem se reproduzir. Então, assim, teoricamente, Deus não precisava ter criado o clitóris, que vocês conseguem se reproduzir sem um clitóris. Então, por que vocês têm um clitóris? Simples assim, é para dar prazer para vocês. E vocês não estão usando um órgão que foi feito exclusivamente para vocês. Porque o meu órgão genital, ele não serve só para prazer. Ok? O pênis masculino, ele serve para prazer e para fazer xixi. Tá? Então ele também faz parte do órgão excretor. Ok? Então assim, gente, vamos pensar um pouquinho. Tá? Então assim, vamos quebrar um pouco os tabus e vamos procurar um profissional que saiba lidar com isso. Ah, doutor, você é homem. Ah, eu tenho dificuldade. Tudo bem, procure uma fisioterapeuta mulher. Quantas vezes eu já não encaminhei para colegas minhas? Tudo bem, eu não estou aqui para forçar você a nada. Eu só estou aqui para te mostrar que existe um caminho, que você tem que buscar este caminho. Só que uma coisa eu também falo em relação às minhas colegas meninas, né? Eu tenho uma vantagem para tratar o vaginismo, e isso eu falo que eu tenho uma vantagem sim, justamente por ser homem. Ué, você não tem vaginismo justamente porque você está se relacionando com o sexo oposto? É ou não é verdade? Estou errado? Então é legal porque, às vezes, o fato da minha figura masculina faz com que vocês percam esse medo do contato com outro homem. Claro, eu sempre falo aqui, tudo que a gente vai fazer é íntimo, mas não tão íntimo nesse aspecto. Eu sempre falo também, ó, sou casado, tenho filho, não vamos confundir as coisas, pelo amor de Deus. Ok? Mas eu tenho essa vantagem sim, porque muitos traumas, eles vêm do sexo oposto. Ok? Pode ter sido, por exemplo, pode ser um relacionamento abusivo, ok? Tá bom, gente? Então, eu vou interromper por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Eu vou partir agora para o próximo vídeo, tá? Que eu vou fazer 5 exercícios exclusivamente para o vaginismo. Tá bom, gente? Então, ó, para quem gostou, curta, compartilha, tá muito legal os vídeos que eu tô fazendo, porque vocês estão me dando um retorno maravilhoso. Poxa, eu tô tentando responder todas as perguntinhas aí de vocês. Olha que eu perco tempo, minha esposa já até tá chateada comigo de madrugada eu respondendo e-mail para vocês. Mas tá muito prazeroso porque eu sei que eu tô ajudando mesmo à distância. Eu tô ajudando muitas mulheres, muitos homens também. Me esperem, homens, que no Novembro Azul eu vou falar só sobre questões masculinas, tá? Enfim, curta, se você curtiu esse vídeo, compartilhe, distribua esse vídeo para mais pessoas, tá? Porque mais pessoas vão entender e vão, de repente, sair da casinha e procurar ajuda, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, que é fazer exercícios aí. E quando eu falo exercício, não é exercício de contração, tá? Para o vaginismo. Beleza, gente? Obrigado aí mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.